Fala, meus amiguinhos do Futeclips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o assunto é o Luan e o Corinthians, né? Depois daquela treta toda que teve, aquela invasão bizarríssima no motel que o moleque tava, que nada justifica, surreal. O título do vídeo é o seguinte: gente, a informação é que o Luan aceitou reticência. Olha essa novidade sobre o Corinthians. Então vamos conferir aí o que o Luan aceitou, do que se trata essa novidade aí. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Agora, ô Vanderlei, se o Roger Guedes preocupa, né, a direção corintiana, a torcida corintiana que tá mandando até Pix. Estão mandando Pix aí pro Roger Guedes, mas como disse o Mauro, Pix do príncipe da Arábia... O Vampeta já fez pra você. Vai ser bem maior, né? Não, se for pra falar de Pix, o Vampeta manda mais que a torcida. É isso aí. Pro meu. Agora, segundo informação do Globoesporte.com, um jogador não vai ser problema sair do Corinthians, que é o Luan. Mas aí também não precisa ser o Grêmio, né? O Grêmio. O Corinthians não coloca objeção nenhuma. O Grêmio vai fazer isso mesmo? Tem isso, né? Porque quem falou foi o Renato. A direção do Grêmio em momento nenhum. Ih, Renato, mas torcida cantando, entendeu? Não, eu sei, mas ó, a diretoria do Grêmio e eu... Pô, o Renato Gaúcho adora fazer isso. Ele deve ser especialista em aquela reanimação que Primeiro Socorro faz. Ele adora ressuscitar um defunto. Pelo amor de Deus, maluco. Eu conheço o presidente Guerra, inclusive. Não é assim de ceder também a tudo que o Renato fala. Não é. Ele, às vezes até incomoda o fato do Renato falar tanto em coletivas, porque o Renato fala e ele tem muita autonomia lá no Grêmio, mas não tem objeção nenhuma do Corinthians, e aí é o que a gente esperava, para a saída do Luan. Mas já avisou, aí que tá, que só aceita uma transferência em definitivo. É isso aí. Aí é óbvio, porque o Luan tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. E o clube não pensa em um novo empréstimo, tal qual aconteceu no ano passado para o Santos. O Grêmio avançou nos últimos dias nas conversas para ter o jogador de volta, de acordo com essa notícia do Globoesporte.com. Após superar algumas divergências internas, o clube encontrou um modelo de negócio aprovado, aí que tá, tanto pelo departamento de futebol quanto pelo conselho de administração. Qual é esse modelo? O Luan aceitou uma redução salarial para voltar para o Grêmio e hoje ele recebe 800 mil no Corinthians. Caralho. O valor não foi revelado. Queria só 8. Porra, 8 agora já me desafogava aqui. Putz. Mas o Grêmio entende que será um investimento de baixo custo e, como toda aposta, pode dar certo ou não. Além disso, o clube gaúcho pode fazer um contrato de menor duração e com possibilidade, né? Com essa possibilidade de renovação ao final do vínculo. Um dos motivos que fez o Grêmio apostar no retorno do Luan é a relação próxima que ele tem com o Renato, como a gente disse aqui, e o interesse partiu primeiro do treinador, que acredita que sob o comando dele, o Luan vai voltar a mostrar um bom futebol. Lembrando, Luan deixou o Grêmio no final de 2019, quando já não estava jogando bem. O Renato é o São Jorge Guerreiro. Tá querendo aí ressuscitar o dragão. Acabar com o dragão. Quando foi vendido ao Corinthians por 5 milhões de euros, 23 milhões de reais na cotação da época, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele não atua pelo Corinthians desde fevereiro do ano passado e treina, que isso é o que o Luan reclama, em horários diferentes do restante do elenco, que ele falou que até fez um apelo ao Luxemburgo: pô, treinador, me deixa treinar com o grupo, só isso que eu te peço. Mas parece que não foi atendido o pedido, Vanderlei. Bom, essa engenharia financeira toda que você acabou de falar é para ficar com o Luan em definitivo? Sim, o Corinthians só aceita vender em definitivo. E a engenharia que você colocou aí, o Grêmio está fazendo tudo isso para ficar com ele. Isso. Bom, se eu fosse do Willian, agora daria uma carona no seu carro, direto para o aeroporto, para ele decolar com destino a Porto Alegre. Não colocar nenhum obstáculo, nada, zero de obstáculo, tudo bem, seja feliz. Tá arriscado ele ir pro Grêmio, jogar contra o Corinthians e ainda fazer gol, lei do ex, foda.
Levaria até em Porto Alegre, entregaria lá no gabinete do presidente, seja feliz. É um pepino que o Corinthians vem se arrastando há muito tempo. É ruim pro Luan, é ruim pro Corinthians, é ruim pra torcida que pega no pé dele. Tudo a gente sabe o que aconteceu, não tem mais clima. Olha, quer saber? Tem que fazer uma carta de agradecimento ao Renato e ao Grêmio por demonstrar interesse de contratar o Luan e que ele seja feliz lá. Tomara que seja feliz. A gente já viu muita gente ressurgir. Estava praticamente numa posição de rodapé. Se o Grêmio encontrou um formato lá que não vai jogar dinheiro pela janela, tudo bem. O Renato está com prestígio lá. A classificação do Grêmio nesse momento faz com que o presidente, vamos dizer que, mesmo não gostando, atenda alguns pedidos do professor. Então, eu acho que é muito bom, seria bom para o Corinthians, é isso que o Renato quer, fica, arranjou uma grana aí para dividir, paga em cesta básica, divide, paga vale supermercado, faz o que você quiser. Mas pelo menos tirou o problema de sobre a mesa no Corinthians e, entre aspas, está jogando lá para o Grêmio que sabe, imagino, administrar. Ou vai tentar administrar uma coisa que não é fácil, a gente sabe. Então é isso. Em cima disso, tomara que dê certo. Agora, Zé e Fausto, eu acho que o Mauro também vai querer falar sobre o tema daqui a pouco. Eu acho que o negócio é o seguinte: qualquer corintiano quer que o Luan vá embora. Isso é óbvio. Não tem corintiano nenhum que queira ficar com o Luan com o gasto que ele dá pro Corinthians e ainda mais sem jogar. Porque o Luan não tá jogando, tá treinando em separado. Agora, o que me surpreende é o Grêmio aceitar levar o Luan. Porque o que eu digo, mas não vai ganhar muito. Mas ele vai vir com um contrato com menos tempo. Gente, o Luan já não joga futebol em alto nível, se você for pegar, desde 2018. Porque 2019 ele não foi bem no Grêmio. Aí você tem 2019, 2020, 2021, 22 e 23. 5 anos desde sem jogar um futebol em alto nível. Ele não joga? Fevereiro. É um aposentado, ele tá aposentado. Ele não joga desde fevereiro. E aí, eu pergunto... Não, ele não joga desde que saiu do Grêmio. Mas ele já não estava jogando no Grêmio. Ele entrou em campo algumas vezes nesse período aí? O Grêmio no último também ano, não. Ele estava muito mal. Mal. Até por isso o Grêmio aceitou negociar por um valor abaixo do que o Grêmio esperava. E aí, mas o Renato pode recuperar. Concordo, poder pode. Mas a torcida do Santos tentou acreditar nisso com o Lucas Lima. Isso aí. Foi a mesmíssima coisa. Claro, pior ainda do Luan. Não tá dando em nada o Lucas Lima. O Grêmio tem uma tradição de que de vez em quando leva cara que não joga nada em outro lugar e lá o cara joga, mas nem sempre funciona. Mas nessa situação o cara não quer jogar, gente. O cara não quer jogar. O que o Grêmio tá é acreditando no que o Renato Gaúcho tá falando. O Renato tá chamando pra ele essa bronca aí. Né? Ele tem relação com o Luan. Ele chegou a declarar, o que o Luan tá fazendo no Corinthians era aqui também. E comigo jogava mesmo. Jogava, mas ele liberou. Então. Jogava, mas ele liberou. Ele era o técnico. Isso não traduz a realidade. O Luan já não estava jogando nada no Grêmio, o Renato era o técnico, não conseguia aproveitá-lo. Todos ficaram de saco cheio e aí apareceu um louco, que foi o Corinthians, que pagou uma grana. E agora tá aparecendo o Renato. Também bancando louco. Porque mas sem ser uma grana. Mas do lado do Corinthians, melhor, no mínimo pegar emprestado na época, Corinthians. Olha, o Grêmio, o jogador é problemático para vocês não querem? Me dá ele por empréstimo, pago uma grana. Se ele se adaptar, tiver tudo bem aqui, eu compro. Quanto vai custar? Tanto, beleza, 50% e tal. Não, o Corinthians foi lá, já cacifou 5 milhões na época, né? 20 não sei quantos milhões de reais. Contrataram o jogador e já sabia que o jogador vinha numa fase ruim, com problemas. Agora o técnico... Esperava que ele fosse se recuperar aqui. O técnico era o Renato. Por que não recuperou na época? Dá a impressão que ele quer ser o salvador da pátria. Não, porque as pessoas podem achar que quando o Luna saiu, o técnico era outro, que o Renato estava em outro lugar. Não, ele estava lá. Ele estava lá. Ele liberou. E tem vários jogadores que o Grêmio contratou e que não deram certo. Aliás, do 5 lá do Jesus, estava lá o Paulo Vitor, que foi ele que levou, estava lá o Galhardo, que foi ele que levou. Só para citar 2. Tem vários jogadores que levaram para o Grêmio que não deram certo. Essa lenda de que o Renato recupera, alguns jogadores, de fato, conseguiram ter uma sobrevida até. Nem digo Renato, mas o Grêmio passava essa impressão de que o cara não jogava nada em outro lugar. Não, de muitos anos. Principalmente aqueles que saíram do São Paulo, né? Nem sempre. O Mauro, agora, essa questão, o Vanderlei tem razão. O torcedor do Corinthians, ele quer que o presidente coloque o Luan no avião e, se precisar, até pagar a passagem. Mas assim... E foi ele que contratou. Apresentou
falou, tem a foto, ele com a camisa, o Luan do lado, né? Mas ele deve estar querendo, isso. porque assim, São os mesmos envolvidos. o Luan indo agora e o Grêmio assumindo tudo, o Corinthians deixa de pagar quase 5 milhões de salário até dezembro, até o fim de dezembro. Mas dizem que tem uma dívida aí de direitos de imagem de cerca de 4 milhões e meio. Tô falando o que eu li, eu não conheço as contas lá, eu não sei, não acompanho a contabilidade do Corinthians. Somando os dois, seriam 10. Será que o Corinthians não está tentando, o Grêmio quer levar? Quer levar? Então fala o seguinte, assume tudo, a gente, chama o Luan e fala assim, te libero, mas vamos zerar essas contas. Agora vem o outro lado, o Grêmio vai com ter Deus. essas condições? Ou o Grêmio quer assim, eu não pago nada, me dá o jogador e eu acerto com ele o salário? Não, acho que o Grêmio quer o jogador pagando só o salário mais baixo. Eu duvido que o Grêmio vai pagar alguma coisa. Pelhado, posso falar um negócio? O Corinthians está louco para se livrar. O Corinthians vai falar, Luan, você quer ir? Vai, mas abre mão do que você tem para O receber. Grêmio ofereça a ele o mesmo salário que o Corinthians. Não vai. Sem chance. Não, isso já está na notícia. Mas deixa eu falar um negócio. Eu duvido que o Grêmio vai pagar 300 mil para ele de salário. 300 mil eu risco. duvido. Ô, Pilhado, deixa eu falar um negócio. O Pix está errado. O Pix deveria ser feito para dispensar o Luan, não para a permanência do Roger Guedes. A torcida tinha que se unir para pagar tudo que precisa pagar pro Luan ir embora. Tá errado esse Pix aí. O Luan é um dos exemplos de jogadores que desperdiçaram a sua carreira. Pelo menos até o momento. Pode ser que ele... Pô, mano. Isso aí é o tipo da parada que eu assim, vai vir um torcedor de repente corintiano aqui reclamar do que eu vou falar, talvez, mas, pô, esse papo de, esse aí é um exemplo do jogador que desperdiçou sua carreira. Mano, eu não acompanho o suficiente, talvez, pra saber de algo que ele esteja fazendo pra desperdiçar a carreira. O maluco só simplesmente não consegue jogar. A impressão que eu tenho é essa. Que ele tentou, entra em campo, mas não desenvolve o futebol do cara, não vai. Dizem que ele tem um problema na planta no osso do pé. Não sei qual é o problema desse moleque, mas não me parece o tipo do cara... Porque tem um sujeito, por exemplo, que... Pô, se perdeu na droga, foi pego no antidoping 1, 2, 3 vezes, esse cara desperdiçou a carreira, né? Ou aproveitou a carreira e acabou o futebol dando ruim, né? Depende do ponto de vista. Mas tem o sujeito também que se perde na bebida e aí acaba desperdiçando bons anos da carreira, etc. O Luan não me parece ser esse cara. Pelo menos eu não me recordo de ficar vendo tanta matéria. Pô, acho que a festa mais bizarra que eu vi ele fazer foi essa no motel que invadiram lá. E mesmo assim o cara tem o direito de estar no motel com quantas mulheres ele quiser. A vida pessoal do cara, íntima, só diz respeito só a ele, saca? Imagina você tá aí com seu esposo ou com a sua esposa lançando aquele rocambole molengo, de repente alguém invade tua casa, uma patota invade tua casa pra impedir você de fazer aquela festinha cremosa junto com a pessoa com quem você se relaciona. Porra, sabe? Desperdiçar a carreira foi... Se bem que esse maluco e o pai dele são reis de falar bobagem. Mas esse papo de desperdiçou carreira... Eu não entro nessa, mas... Bom, eu não sou torcedor do Corinthians também. Se você torce pro Corinthians e acha que o Luan desperdiçou a carreira, beleza. Ou se você é um torcedor do Corinthians e tem mais informação e quiser botar aqui no comentário, falando se realmente o que eu tô falando tá correto, ele não consegue jogar, não desenvolve o futebol do cara, não vai. Porque ele já era assim no Grêmio. O Luan do Grêmio eu acompanhei um pouco mais. Ele já era no final, né? Claro, em 2018 ali, ele já tava sem sangue no Grêmio já. Mas o maluco não fazia nada demais. Ele entrava em campo e o futebol não rolava. E isso não é desperdiçar a carreira. Tem jogador que simplesmente não consegue mais jogar. E esses caras da imprensa que não chutam bola, etc., não conseguem conceber isso. Eles sempre vem esse papo de, isso aí desperdiçou a carreira, né? Não se prepara para estar no alto nível. Às vezes o cara tá lá, tá treinando com afinco e não consegue. Eu já vi gente do Corinthians falando aí na mídia que o Luan era dedicado no treino. O moleque treinava muito, tava ali sempre chegando na hora, fazendo tudo que tem que fazer, etc. Só que bota ele em campo, não rola, não flui. Saca? E ressurja das cinzas, aconteça algo extraordinário, mas ninguém é culpado pelo que está acontecendo com o Luan. Pelo menos a gente não viu isso. Corinthians deu toda a estrutura pro Luan. Corinthians é um gigante no futebol brasileiro, no futebol mundial. O Corinthians tem toda a estrutura para ele. Quando eu conversei com o Duílio falou que o Corinthians investiu muito na questão de trabalho psicológico com o Luan. Então, o Corinthians não desamparou o Luan.
Em nenhum momento desamparou o Luan. Agora, também você não pode ficar dando tudo e não ter nenhum retorno, nenhuma resposta. Para tudo tem um limite. Aí o clube não tem que ficar arcando ou então se arriscando em colocar o Luan para jogar, sendo que não está rendendo absolutamente nada e quando teve oportunidades não rendeu. Então, eu acho que é um projeto de risco do Renato Gaúcho, porque não me parece ser do Grêmio, parece ser muito mais do Renato Gaúcho querer mostrar que tem condições de ajudá-lo, ajudar o Luan a voltar a apresentar um futebol razoável, né? Mas é mais um dos exemplos do futebol brasileiro que está jogando a sua carreira no lixo. E é muito sério, porque a vida não é só dinheiro, cara. Eu sei que a gente vai falar assim, ó, agora ele tá tranquilão, ganhou a vida inteira aí 800 pau. Mas não é. E a marca que fica pro homem ali, do desempenho profissional, da trajetória? Mano, no final das contas, o maluco só quer garantir a vida dele, dos filhos dele, da família dele, cara. Ah, mas pô, e a marca que fica, e o profissional, e o seu nome na história? Pô, cara, isso é secundário pra cacete, brother. Pô, mas você... Aí, de repente alguém vai falar, pô, mas por exemplo, tem o jogador, o Gabigol, por exemplo. Pô, ele tá motivado sempre a botar o nome na história do Flamengo, a bater recordes e não sei o quê. Pô, claro, com certeza. Depois que ele já garantiu que ele tá tranquilo, a mãe dele tá tranquila, o pai dele tá tranquilo, a irmã dele tá tranquila, quando ele tiver filhos, os filhos vão ser tranquilos, os netos dele vão viver tranquilo, a família vai ficar suave, os amigos dele mais próximos, ele tá conseguindo mudar a vida da rapaziada. Aí, cara, tu tá com tudo tranquilo. Aí, pô, vou botar meu nome na história, vou bater recorde e não sei o que, sabe? Mas a primeira prioridade de um cara desse é garantir a família dele, pô. O cara não tá... Primeira prioridade dele não é, pô, quero botar meu nome na história do Grêmio, do Corinthians, quero ser o recordista de assistência, de gols, de jogadas, e ter o cara que mais dribla, e ir jogar na Europa pra fazer meu nome no futebol mundial e ir pra Copa do Mundo. Primeira prioridade desses malucos é botar comida na mesa, ficar tranquilo, garantir a vida dos caras, ficar independente financeiramente, suave, vivendo bem. E isso aí, acredito que ele já conseguiu, é lógico. Tanto que a gente vê hoje em dia ele falando que queria ser reintegrado, quer jogar e etc, queria só uma oportunidade, lá. É isso. Mas eu não vejo isso como desperdiçou a carreira porque não botou o nome na história e não jogou e lá, não sei o quê. Porra, tem gente que vai naturalmente botar o nome na história e ser um grande nome do futebol, e tem jogadores que vão passar pelo futebol, fazer sua graninha, viver sua vida tranquilamente, quando acabar a carreira, viver suave, viver tranquilo. De vez em quando a galera vai lembrar, porra, lembra do fulano de tal? Lembro, pô, jogava muito. É isso. Não é, cara. Óbvio que o dinheiro ajuda muito, o dinheiro é maravilhoso, tudo isso. Mas ó, fica no cara uma marca. Ficou no cara uma marca. E é complicado você superar essa marca. Depois, quando mais velho, você faz aquela revisão da sua vida e vê no que você errou, no que você acertou. E o Luan, apesar de todas as questões, que ainda a gente sabe pouco, né? A gente não sabe tudo o que aconteceu. Por que o Luan, você chegou a esse ponto? É um mistério. Não foi só dentro de campo. É um mistério. Muitos falavam que era questão familiar, né? Mas nunca foi aberto isso. E ele também não tem que abrir, isso é a opção dele, abrir ou não abrir. Mas que fica uma marca negativa na sua vida, fica. Isso é inegável. Quer ver um exemplo? Assim, talvez não seja o mesmo caso, né? Tinha um maluco que eu achava que era, pô, maior cracaço, assim, grande atacante aí no futebol brasileiro, que era o Nilmar. Todo mundo lembra aí do Nilmar. Nilmar era cracaço. Só que num dado momento ele simplesmente não conseguia mais jogar, não dava sequência, saía dos clubes, etc. Veio se descobrir, salvo engano, né? Se eu não estiver falando bobagem aqui, que o Nilmar tem depressão, saca? O maluco passava por problemas psicológicos aí seríssimos e não conseguia dar sequência, sabe? Então, vai que daqui a pouco a gente descobre que esse garoto aí tem um problema desses. Porra, entende? Ah, mas tava dando festinha no motel, não sei o que. Pô, mano, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes vocês convivem com a galera no ciclo social aí tem uma mesa, sei lá, com 6 amigos conversando. Às vezes tem um que é engraçadão, diverte geral. O maluco é brabo, resenha pura. Muitas vezes é esse cara que é o que tá com a depressão, que tá com um problema sério. E tá, aquele momento ali pra ele é um momento de ele distrair, esquecer essa parada e tal. Mas quando ele vai pra casa, mano, ele fica mal. Isso aí acontece com muita frequência. Muita frequência mesmo. Não à toa a gente vê uns nomes aí, uma galera que fazia a gente rir pra caramba. Tipo o Fausto Fante do Hermes e Renato. Suicidou. Depressão. Robin Williams, mesma coisa. E vários outros casos aí.
caras engraçados, divertidos e que, sabe, por dentro não transpareciam como estavam por dentro. Era justamente o inverso. Pra galera que tava fora, os malucos eram sempre uma rocha e muito engraçados. Mas por dentro, os malucos tava desmoronando. Agora, vai, corintiano, faz um pix e libera o Luan aí. Tem um interesse saudita no Roger Guedes. Gente, a Arábia Saudita vai virar um pesadelo pro futebol brasileiro. Assim como foi a China num determinado momento, a Europa a gente nem fala. Agora, a Arábia Saudita, ela tá botando muito dinheiro na mesa. A Arábia Saudita quer ter um futebol competitivo, quer atrair as atenções do mundo pro futebol saudita, quer receber uma Copa do Mundo, isso já é informação. E o país se abriu. É um país mais rico do que todos os outros do mundo árabe. É mais rico que os Emirados Árabes, é mais rico que o Catar. E é um país que se abriu. Ou seja, só em entretenimento, cinema, teatro, museu. Isso aí, né? Isso é esporte washing. Estão usando o futebol para mudar. Mas um país que é uma ditadura. É bizarro. É uma ditadura, é um país com uma série de problemas, cujo grande líder, o príncipe, é acusado de ter mandado assassinar um jornalista na embaixada saudita na Turquia. E o futebol está sendo usado, como foi usado pelo Catar, para fazer uma mudança de imagem do país. E entretenimento também, Mauro. $1 bilhão de dólares. Ele já investiu em entretenimento para abrir o país. Assim, na Inglaterra, como qualquer um que chega com um dinheiro, eles aceitam, compraram o Newcastle, houve lá uma grita inicial, mas está tudo bem. E estão contratando o Deus do mundo. E os jogadores estão um pouco se lixando. E tem o objetivo de fazer Copa do Mundo. Desistiram de 2030, mas tentarão depois. O futebol é uma ferramenta importante. O engraçado é que o Catar meio que mostrou para eles esse caminho. Que é um país que há pouco tempo eles nem tinham relações diplomáticas, reataram, agora está tudo meio que momentaneamente resolvido entre eles. E recebeu a Copa do Mundo. Aí, isso é um negócio muito complexo. Agora, ao mesmo tempo, tem um outro detalhe, né? Se você quiser valorizar um jogador, não estou dizendo que é o caso do Roger Guedes, não. É só soltar um boato de que os sauditas estão interessados. Antigamente era Japão, depois passou China, né? Olha, você quer valorizar o jogador? Olha, os sauditas querem contratar aqui o Vanderlei para ser o centroavante do time. Pô, todo mundo que... Não, tal time... E fica aquela onda, de repente não tem nada. Tem muito isso também. Não estou dizendo que é o caso. Aliás, o Roger Guedes está numa fase muito boa. Tem jogado muito bem. E sempre os mesmos clubes, né? O Al Nassr agora. Você vai ficar ainda mais animado quando você... É Al Nassr, Al Hilal, Al Ain. É sempre os mesmos, realmente sempre os mesmos clubes. Souber de onde veio a informação? De onde vem a informação? Segundo informação divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrício Romano. Eu ia falar Fabrício Romano. O Oscar está chegando aí semana que vem, segundo ele, né? Especialista em mercado de transferência. Jornalista especializado em mercado de transferência, desconfie. Como diz Paulo Calçado, a janela se fecha. Mas para esses caras não se fecha nunca. O ano inteiro estou dando notícia de mercado. Quer dizer, esse é um deles aí. Ele disse que o Oscar ia jogar no Flamengo. Então chegou ainda, deve estar vindo nadando, né? E a grande preocupação, Fausto, é que quando o Roger Guedes chegou ao Corinthians, ele abriu mão de ganhar muito dinheiro, de um contrato dos mais lucrativos na China, com 6 milhões de euros ainda a receber. O equivalente hoje a 33 milhões de reais, quando aceitou voltar ao Brasil. E aí o Duílio, na época, ele deu uma declaração que deixa claro que esse contrato do Corinthians com o Roger Guedes facilita um pouco a saída do jogador para ele recuperar esse dinheiro que ele deixou de ganhar lá atrás. O Duílio falou isso aqui, ó. Abre aspas pro Duílio. Ele falou: é importante deixar claro que o Corinthians tem um percentual de seus direitos, mas ele ficou com grande parte. Sempre em nome da transparência. Daqui a 1 ano e meio, se for da vontade dele e bom para o Corinthians, ele falou isso em 2021, ou seja, já passou 1 ano e meio, pode sair. Ele abriu mão de muita coisa. Se for para o Roger Guedes recuperar o dinheiro perdido, o Corinthians vai estar disposto a conversar. O Corinthians fez um investimento não muito alto, mas também pelos direitos econômicos, pela idade e propostas altas de compra dos seus direitos. Ele abriu mão não só de 6 milhões na China, 6 milhões de euros, mas também de propostas mais altas de salário e aquisição de direitos de outros clubes. É a hora que o jogador ganha dinheiro. Os valores eram grandes. E aí, ontem, o Duílio falou, para complementar essa situação, o Duílio, presidente do Corinthians. Roger Guedes sempre teve procura de times do exterior. Vem fazendo um excelente ano. O melhor aqui no Corinthians. Se tornou artilheiro da Neoquímica Arena,
ao lado do Jô. Normal que tenha essa procura. Ou seja, ele meio que assumindo que tem a procura de times do exterior. Mas o Corinthians não tem a intenção de vender. Não dá para especular sem chegar à proposta concreta. Vamos seguir assim, sem essa preocupação, porque ela não existe. Tem muitas outras preocupações para a gente pensar. O resumo da ópera é que, se chegar uma proposta concreta, eles não vão segurar o Roger Guedes. Muito pelo que ele falou no passado, que ele perdeu dinheiro não indo para a China. Eu tô vendo aqui nas redes sociais que já começaram a falar em Pix. Você lembra do último Pix, da última vaquinha, que foi pro Wesley do Palmeiras, você viu? Nem tinha Pix na época. Isso, fizeram a vaquinha pro Wesley do Palmeiras. É outro caso. Deu muito certo, não. Não deu nada certo. É outro caso. O Roger Guedes é o jogador que é o protagonista do Corinthians, vem sendo um jogador importante pro Corinthians. Eu acho esse maluco muito bom jogador. De verdade, assim. Todas as vezes que eu acompanhei ele jogando, sempre achei bom jogador. No tempo do Vitor Pereira, de vez em quando eu criticava ele. Mas até em jogos que eu assisti, eu não entendia por quê, assim. Porque, por exemplo, eu sempre achei ele melhor que esse Yuri Alberto. E o Yuri Alberto parece ser um centroavante que tem até qualidade, mas sempre achei o Roger Guedes melhor. Jogador que resolve as partidas, né? Mais uma grana dessa é duro de resistir. É duro do clube resistir, é duro do jogador resistir. Por mais que existam realmente muitos problemas, e eu concordo, mas aí é uma conversa entre os familiares, no que vai ser bom pra ele, vai ser bom pra família dele. É muito complicado, é muito dinheiro envolvido. E quando é muito dinheiro envolvido, é complicado resistir. Não é fácil, não. Então, acho que se chegar uma proposta realmente pro Roger, ele vai deixar o Corinthians. Ele vai deixar o Corinthians. Até mesmo pela fase do Corinthians, pelo Corinthians tá fazendo, né? Ele que vai decidir. Se ele resolver ir embora, tchau. Eu acho que a decisão, essa questão aí, chegando proposta... A primeira fala deixou claro quem isso, decide é o Roger Guedes. Você falar, eu quero ir para recuperar essa grana aí, o Corinthians não vai segurar. Não, e teve até um movimento. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Para falar dessa situação do Pix, né? Que o Fausto chegou a citar, que torcedores do Corinthians descobriram a chave Pix do Roger Guedes. E aí começaram a realizar pagamentos para o Roger Guedes, acompanhados de mensagens com pedidos para que o camisa 10 permaneça no Corinthians. Pô, faz esses Pix pra mim, pô. Pelo amor de Deus, taca pra cá esse Pix aí, por favor. Pra eu botar aqui. Eu faço todo dia um vídeo pra pedir que o Roger Guedes fique. Manda Pix pra mim. E lembrando aqui que o Roger Guedes, a maioria dos Pix foram centavos, mas é aquilo, né? Pra deixar claro, ó, a gente quer te ajudar a ficar. Não adianta muito. Não. Mas pode convencer o jogador também. Não, é muito dinheiro. O príncipe saudita geralmente não é em centavos, né? É cheio de zeros e a moeda é outra, é um cifrão diferente que vem na frente, então é meio complicado. Vamos ver até que ponto também vem um apetite. Assim, a gente tem que ter muita cautela com essas coisas. Vai contratar tal time, porque tem muito rumor. Semana passada a gente discutiu aqui a questão do Arrascaeta, né? Um empresário, André Cury, né? Deu uma entrevista num podcast e citou, não, Arrascaeta tá na lista do Al Nassr, sei lá, um desses aí, um dos times sauditas, tá? Acho que era Al Nassr, né? O time do Luiz Castro. Tá numa lista e tal, deve ter uma lista com 80 nomes. Mas ele não falou nada, tipo, o cara vai ser vendido, não teve nada. Ele só disse que é um jogador, é óbvio, né? Um jogador bom, naturalmente ele pode ser alvo de contratação de um clube que tem um técnico que passou pelo Brasil. Ele conhece os caras que estão aqui, ele pode pensar, pô, preciso de um meia. Tem um fulano, tem um Arrascaeta lá no Brasil. Temos dinheiro para contratar. Mas não tinha nenhuma informação de vai chegar a proposta, nada. Nós foi um escarcel, um barulho da rede social, torcedor do Flamengo arrancando os cabelos. Não, o Arrascaeta vai embora. Não tem nada até. Pode ser que aconteça. Como pode chegar uma proposta. Até agora não chegou proposta pelo Roger Guedes. Então, calma. O torcedor do Corinthians não precisa mandar centavos. E até porque não vai adiantar. Se a proposta vem arrebatadora, qualquer um deles acaba indo embora. O único jogador que recusou até agora foi o Modric, né? Que eu saiba, assim, desses importantes, recusou. Não sei se por questões pessoais, questões políticas, sei lá, direitos humanos. O Messi optou por... sei lá o quê. E o Messi pelos Estados Unidos. Fazer compra do supermercado lá em Miami. E as pessoas tratando como se, olha só, ele leva uma vida normal agora. Ninguém que eu conheço, assim, tem vida normal, vai ao mercado e fica um monte de gente com o celular filmando, né? Achei isso muito contraditório. Vocês devem ter visto, né? O Messi no supermercado com a família. Sim, não, ele agora vai ao mercado, como o pessoal... Pô, ele estava preocupado que a mulher estava gastando muito, ele tá com pouco dinheiro, duro. Até o passo para ir embora, já foi na direção do carro. Onde ele for, não vai ter jeito, gente, porque os americanos não ligam
para futebol, mas você em Miami ainda, tem um monte de argentino, cubano, brasileiro, colombiano, mexicano, então os caras todos vão idolatrá-lo, é inevitável, né? Acho uma pena jogar aquele campeonato na meia. Eu acho que, eu imagino quando o mercado... Como o Cristiano Ronaldo também joga na Arábia, né? Tá bem. Eles podiam fechar em alto nível. Com todo respeito, é um campeonato meia boca, né? Não é um campeonato... Mauro, eu fico imaginando num mercado que se abre com tanto dinheiro para gastar, o trabalho dos intermediários, né? Que também não tem só o trabalho do clube atrás do jogador. Sim. Certamente tem aquele que ganha a comissão, né? E está fazendo o trabalho dele, né? Deve fazer um trabalho também de colocar o jogador dele na vitrine. Exato. Vocês estão querendo meia? Eu tenho um bom aqui. Ou seja, de duas vias, né? Não é só os clubes atrás do jogador, mas também o empresário atrás do clube. Viabilizar negócio, né? O cara chega no clube, você quer um zagueiro? Aí vai no clube, olha, eu posso levar você para tal lugar. E tenta fazer a aproximação. Isso tem o tempo todo. E geralmente isso acho que é o grande problema que a gente enfrenta hoje com relação ao trabalho da imprensa mesmo. Porque esses personagens, eles manipulam parte da imprensa por ingenuidade, conveniência ou desonestidade mesmo do jornalista que pega e publica certas coisas que ele sabe que não é verdade, que não vai dar em nada, mas vai dar clique, vai dar audiência para ele. Então o sujeito vai lá e publica. Então eles manipulam muitas vezes. O cara pega e plantar notícia hoje é mais fácil que plantar pé de feijão. Que criança bota no algodão ali, é muito fácil, é uma coisa banal. E isso geralmente ganha muita repercussão, né? Até quando não é uma coisa feita de propósito, como foi o caso do André Cury, foi uma simples entrevista que ele deu, aquilo ganhou vulto. Imagina se ele dissesse que de fato ia chegar uma proposta, porque ele não falou. Cara, sobre o Luan, é aquilo. Eu acho que o Renato tá achando que vai conseguir ressuscitar ele, e o Luan tá, mal demais há muito tempo. Não acredito que ele vá conseguir, mas eu acho que seria bom esse garoto sair do Corinthians e buscar novos ares aí, viver a vida dele. Já ganhou uma grana considerável já na carreira. Se ele não é esbanjador, ele já deve ter uma reserva maneirinha. É isso, é sair do Corinthians, pedir, sabe, amigavelmente para meter o pé, ou sei lá, enfim, mas buscar novos ares aí. E sobre o Roger Guedes, eu acho ele um grande jogador e seria bom o Corinthians manter o Roger Guedes no time, mas, mano, se vier o Pix do Príncipe lá, o bagulho vai ficar louco, porque não dá pra segurar não. Não adianta fazer Pix pra ele. Se quiser, faz Pix pra mim. Porque, né? Eu posso fazer vídeos aqui. Roger Guedes, fique, por favor. Que não sei o que. Tô precisando muito de um Pix, rapaziada. Bom, o vídeo foi esse. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um like nesse vídeo. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos para você continuar vendo. Tem vídeo de muito conteúdo variado, tem resenha, vídeo de reação, como esse daqui. Tem vídeo curto, vídeo longo, tem de tudo aqui. E é isso, dá uma olhada aí, o que você se interessar, clique e assiste. Eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e